Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos continuar nossa aula sobre fisiologia do sistema tegumentar, né? Pele e seus anexos. Nós terminamos a última aula baseada nesse slide, onde nós vimos o conceito de epiderme, de derme e de hipoderme. Tá? As três camadas principais da pele: a epiderme, que é a parte mais superior, a derme, que é a parte intermediária, e a hipoderme, que é a parte inferior da pele. Tá? Lembrar que quando nós falamos na pele, né, a pele em alguns animais, nós temos uma função importante de termorregulação. Tá? Lembrar que termorregulação, esse termo, termorregulação vem de termo, de temperatura, e regulação, de regular a temperatura. Então a pele tem uma função importante, que é justamente controlar a temperatura desse animal. Ela vai ser responsável em tanto conservar calor, ou seja, fazer com que esse animal perca menos o calor, ou seja, sinta menos frio, e o outro com que ele perca mais calor, ou seja, sinta-se menos calor. Tá joia? Então, frio e calor. Frio, o animal precisa esquentar, ele não pode perder caloria, ele tem que manter o calor. E no calor, quando o animal está com calor, ele tem que fazer o contrário, ele tem que perder caloria. E perder caloria, ele tem que resfriar, ele tem que abaixar a sua temperatura corpórea. Tá joia? Então essa é uma função importante em alguns animais, a pele tem essa função. Um exemplo clássico disso é nos cães. Os cães não vai transpirar, não vai suar. Então você pode brincar com o animal o dia inteiro que o pelo dele não fica molhado, ele não fica encharcado. Diferente de um equino, se você anda com um equino, faz uma cavalgada com o equino, o cavalo vem todo molhado, todo encharcado de suor. Né? Então ele tem muitas glândulas sudoríparas, e o animal, os cães, têm glândulas sudoríparas que não têm essa função. Né? A gente já vê que tem glândulas apócrinas que têm uma outra função. Tá joia? Então, basicamente, a anatomia da pele, né? Se você pegar uma pele e colocar no microscópio, você vê basicamente isso, né? Então, a pele, ela é muito irrigada, pele sempre vai ter artéria e veia irrigando a pele, irrigando praticamente não, irrigando todos os pelos, todos os folículos pilosos. Folículo piloso é onde o pelo está inserido, tá joia? Então, embaixo do folículo piloso, nós temos aí uma veia e uma artéria. Tá? Cabelo é vivo, não é morto. Cabelo morto, ele cai. Pelo morto, ele cai. Tá joia? Então, um pelo, para estar inserido no folículo piloso, ele tem que estar vivo. Ele vai ter que ter uma artéria e vai ter que ter uma veia. Tá joia? Então, além disso, nós temos ainda o músculo eretor do pelo. Eretor vem de ficar ereto, de ficar para cima. Né? Então, a função do músculo eretor do pelo é oriçar o pelo, é ficar com o pelo oriçado, pelo para cima, né? E glândulas sebáceas, que a gente já vê que tem uma função importante, que é produzir um sebo, tá joia? Então, basicamente essa é a função, né, do folículo piloso. Embaixo, na hipoderme, tem um tecido adiposo ou tecido subcutâneo. Ele é baseado em gordura, tá joia? Embaixo da pele tem gordura, que inclusive é um isolante térmico. Isso é muito importante. Vamos escrever isso, tá? Olha, tecido adiposo ou tecido que está no subcutâneo, ele tem uma função importante, que é regulação da temperatura. Então, animal que tem que tem maior, que é mais gordinho, tem tecido adiposo em maior quantidade, ele obviamente vai sentir mais calor do que um animal que tem pouco tecido adiposo. Gordura, ela é isolante térmico, tudo bem? Vamos gravar isso, hein? Gordura é isolante térmico, beleza? Bom, próximo slide, então, ele mostra só uma imagem microscópica, né? No microscópio nós vemos basicamente isso, né? A camada córnea, a camada basal, né, e as peles do tecido, e as glândulas do tecido, as células do tecido subcutâneo, né, o folículo, o pelo propriamente dito, né, os poros das glândulas sudoríparas, né, o extrato córneo, né, o folículo piloso, né, e as glândulas écrinas, né, que vão produzir uma espécie de muco. Bom, então,
Quando nós falamos em derme, é o tecido conjuntivo onde irá apoiar a epiderme. A epiderme é a parte mais superior, a derme é a parte intermediária, tá certo? Vamos escrever então, olha, função da derme é nutrir a epiderme, tá joia? Na derme vão estar inseridos nervos, vasos, as glândulas, folículo piloso, músculo eretor do pelo e os receptores da pele de forma geral. Tá? Então, a parte mais complexa da pele é a derme. A epiderme é mais a parte superior e a hipoderme é a parte inferior. Bom, o hipoderme ou a hipoderme ou a tela subcutânea, ela é baseada em tecido conjuntivo frouxo, que vai unir então a derme aos órgãos profundos. Nos animais, principalmente nos cães e nos gatos, esses animais possuem uma hipoderme frouxa. Essa hipoderme frouxa, ela faz com que seja uma excelente via de administração de medicamentos. Vamos escrever isso que é muito importante. Na medicina veterinária, o tecido da hipoderme, ele é muito importante, porque ele é uma via de administração de medicamentos. É uma via, vamos escrever aí, olha, uma via de administração segura e de baixa sensibilidade. Ou seja, é seguro fazer uma medicação subcutânea. Dificilmente você vai fazer um tecido, uma administração, uma injeção subcutânea e esse animal aí você vai pegar um órgão, pegar uma veia, pegar um vaso, tá? Não é impossível, mas é difícil, tá joia? E é um local com baixa sensibilidade. Um local com alta sensibilidade dói, fica dolorido, né? Acho que a maioria das pessoas já tomaram uma injeção aqui de bezetacil. Ela não é no subcutâneo, ela é na via intramuscular. E é uma injeção extremamente dolorida, tá? Tem muita sensibilidade a musculatura. No subcutâneo não, tem pouca sensibilidade. Ou seja, faz a administração desse medicamento e o animal não sente dor. Tá joia? Só lembrar que penicilina, né, que seria basicamente o bezetacil, ele não é administrado por via subcutânea, ele é exclusivamente administrado por via intramuscular. Tá joia? Bom, então, as 3 camadas, né, nós chamamos, grosseiramente falando, né, quando falamos em pele, basicamente nós temos 2 camadas, né, uma camada mais complexa, uma camada mais superficial, e por último eu tenho tecido subcutâneo. Tá? Então eu poderia dividir então em pele e subcutâneo. Tá? Ou então, não é errado falarmos que a pele é dividida em 3 camadas. Epiderme, derme e hipoderme. Tá? Bom, as glândulas anexas de forma geral, nós temos aí basicamente glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Tá? Sudoríparas vem de suor e glândulas sebáceas vem de sebo. Tá joia? Tá? Então, o animal quando não toma banho com frequência, está lá mais de 15 dias, 20 dias, principalmente se for um animal com pelo longo, ele vai começar a ter um cheiro desagradável, um cheiro de, o pessoal fala, cheiro de cachorro molhado, né? Esse cheiro de cachorro molhado, esse cheiro característico dos cães, ele é baseado em sebo. Isso, na verdade, esse cheiro característico que tanto nos incomoda, isso é proteção da pele. Então, quando você dá banhos sucessivos, banhos a cada 5 dias, até mesmo banhos semanais, que não foram por prescrição médica, né? O veterinário não prescreveu esses banhos semanais, eles muitas das vezes podem causar prejuízos na pele desse animal. Vai tirar o sebo e esse sebo basicamente é proteção para esse animal. Tá? Já as glândulas sudoríparas produzem suor, que nós já vimos que tem uma função muito importante aí de regulação da temperatura corpórea. Bom, as glândulas sudoríparas, de forma geral, tá? Écrinas ou merócrinas, né? Elas vão secretar um líquido salino. Tá? Ela não está associada ao pelo e elas estão envolvidas na termorregulação, como nós falamos. Né? Esse suor, ele basicamente é líquido, água que o animal ingeriu, né? Então o animal perde água quando ele começa a transpirar, por isso que dá sede, né? E salino, ele perde sais minerais. Né? Bom, então existem as glândulas sebáceas, que estão anexas ao pelo, tá? Então o pelo ele é protegido por um sebo,
tá? E as glândulas sudoríparas, que vão ser liberadas diretamente na pele, tá joia? Então não vamos confundir em glândulas sebáceas, tá, com glândulas sudoríparas. Bom, então as glândulas sudoríparas, também chamadas de apócrinas, né, basicamente elas são um duto excretor que vai desembocar num folículo piloso, tá? Então, enquanto nós temos glândulas sudoríparas écrinas, tá, que vão secretar um suor líquido salino, nós temos glândulas apócrinas que vai desembocar num folículo piloso, tá? Então nós temos glândulas apócrinas, tá? Então glândulas sudoríparas aqui, tá? Merócrinas e glândulas apócrinas. Apócrinas no folículo piloso, merócrinas na pele diretamente, tá? Essas glândulas apócrinas, elas predominam em órgãos odoríferos. Órgãos odoríferos são aqueles órgãos que vão liberar odor característico. Algumas espécies têm essa característica de liberar odor em alguns órgãos, tá? Um exemplo aí, nos cavalos, né? Elas são distribuídas no corpo como um todo, né? Secretam uma substância proteica, tá? E muitas das vezes inodora para a gente não consegue sentir esse cheiro, mas ela é muito característica em outros animais, para outros animais, tá? Essa secreção inodora, né? Ela é transformada por bactérias e aí então liberam odor característico, né? Isso é muito ligado ao ser humano aí, com uma questão do mau cheiro que algumas pessoas exalam com mais intensidade do que outras, né? Todo mundo libera essa substância inodora. Inodora quer dizer que não tem cheiro, mas as bactérias transformam essa substância e aí então produz um odor característico, né? Então daí vem a questão do banho, né? Do sabonete, do esfregar, né? Do tirar essas bactérias, eliminar as bactérias e obviamente eliminar o odor característico, né? Então não é o sabonete que dá um cheiro gostoso, e sim o sabonete ele age nas bactérias e elimina as bactérias. Tudo bem? Tá? Então, substâncias sem cheiro e são produzidas, né, transformadas, melhor dizendo, em odores característicos. Isso, então, baseado em bactérias. As bactérias têm essa função importante. Tá? E aí, por último, as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, o ducto excretor, ele vai desembocar no folículo piloso. Então, as glândulas sebáceas produzem sebo, tá? Ela vai produzir uma substância gordurosa ou lipídica, que é chamado de sebo, tá? Então, isso vai fazer com que proteja o pelo dos animais, tá? Tá bem exemplificado nessa imagem aqui, olha. O pelo ele sai de uma forma, né, ó, a irrigação desse folículo piloso que faz o pelo crescer, né? E ele vai se transformando, ele vai crescendo, as glândulas as substâncias lipídicas, gordurosas, são produzidas e vão revestir todo o pelo. Vão dar uma proteção a esse pelo. Cada vez que você dá um banho no animal, você retira essa substância. Então, o animal tem um problema de pele e banhos sucessivos, a pele só vai piorando cada vez mais. Tá bom? Então, muitas das vezes, esse pelo tem sebo demais. Isso é um problema. Sebo de menos também é um problema. Então tem que ter um meio termo, tem que ter um equilíbrio nessa situação. Tudo bem? Tá? Então, vamos parar aqui essa aula, eu vou dividir ela no meio, para não ficar muito pesado para vocês conseguirem abrir, tá? E a gente continua na próxima aula em contração do músculo eretor do pelo. Tudo bem? Não esqueçam, pessoal, dúvidas, me acionem para que a gente vá tirando essas dúvidas, tá? Para ficar uma coisa mais fácil, para que todo mundo consiga acompanhar. Até mais!